A Dança das Almas, de Sofia Lira, pelo Espírito André, editora Una, parte 14, Desobsessão. 8 meses se passaram. As 3 amigas estavam cada vez mais unidas, visto que além de participarem do mesmo grupo espírita, também integravam o mesmo grupo de psicoterapia e de dança. Entretanto, o desempenho de cada uma e em cada um dos grupos era muito pessoal e particular. Luísa, sempre muito dedicada, descobriu por intermédio das aulas de dança que lhe daria muito prazer poder lecionar dança de salão para as crianças. Resolveu então reunir um grupo experimental e infantil na favela, onde desenvolvia seu trabalho voluntário. No âmbito psicológico, as revelações para ela foram verdadeiramente surpreendentes, apesar de doloroso. Pôde tomar consciência de que tinha vários recalques afetivos e sexuais, que acabavam por conduzi-la para os braços de homens que vestiam a máscara de pais superprotetores, mas que, no fundo, não passavam de vampirizadores de sua energia vital. Descobriu que, ao escolher um companheiro, sempre era movida pelo temor de ser traída e abandonada, e que havia dentro de si um ódio latente dos homens. Tudo isso acabava por impulsioná-la na direção de pessoas de energias similares às suas. Num dos últimos encontros terapêuticos veio à tona a questão: de onde viria toda esta mágoa e rancor? Por que na vida presente Luísa não padecera de nada considerado assim tão traumático? As divergências com o pai, por maiores e mais complexas que pudessem ser, nunca lhe proporcionaram um intenso trauma do qual se revelou prisioneira. Quando se encontrava neste dilema, foi orientada cuidadosamente por seu mentor espiritual que seguisse adiante sem se deter, por demais no que estava lá atrás em outra vida, pois que grande parte da verdade já havia sido descortinada com a ajuda do doutor da mente e que agora só lhe bastava recordar o cenário aflitivo, mas que isso aconteceria naturalmente em seu tempo. Clara também se mostrou muito empenhada em seu próprio desenvolvimento. Ela se beneficiou muito com os tratamentos. Agora começava a preocupar-se mais com sua vida afetiva, família, amigos, e se mostrava bastante disposta a encontrar um companheiro, ao lado do qual pudesse amadurecer emocionalmente e constituir uma família. As aulas de dança conferiram-lhe graça e carisma. Clara parecia outra, muito mais flexível, humana e segura de si. As reuniões espirituais lhe abriram as portas para um novo horizonte, nunca antes vislumbrado. Agora ela sabia que a vida era muito mais do que uma competição, que os valores morais deveriam ser o alicerce de onde todas as construções deveriam partir, sejam elas profissionais, pessoais ou afetivas. Decidiu que não mais se refugiaria em seu amor platônico por Carlos. Buscaria ser feliz no amor, mas prometeu a si mesma que, caso o encontrasse, nunca mais abandonaria aqueles que estivessem à sua volta, dedicando-se também a eles com todo o seu amor. Não lhe interessava mais ter destaque naquilo que fazia, e sim em fazer bem feito. Não precisava mais provar nada para ninguém. Buscava agora o equilíbrio entre os diferentes setores de sua vida. Para Ana, entretanto, as mudanças aconteciam mais lentamente. Ela não havia abdicado totalmente dos trabalhos espirituais, mas constantemente arrumava desculpas para não comparecer às reuniões. Nas aulas de dança se mostrava muito dispersiva. Preferia ficar observando a aparência dos outros alunos. Constantemente fazia algum comentário irônico, tentando depreciar algumas pessoas, satirizando o jeito de dançarem. As amigas ficavam indignadas e lhe diziam: "Acho que você nunca se olhou no espelho ao dançar." "Claro que sim, por que dizem isso?" "Porque você só parece se preocupar em rebolar." Ana pouco tinha mudado, continuava acreditando que a sedução era sua melhor arma. Fábio, o psicólogo, estava bastante entusiasmado com o andamento daquele grupo de terapia, mas ficava intrigado com Ana, que se mostrava bastante refratária ao tratamento. Inicialmente, ela procurou negar perante o grupo que estava com problemas. Quando as pessoas eram estimuladas a falar, ela permanecia em silêncio. Após certificar-se de que o grupo era inofensivo e de que ninguém estava ali para caçoar de ninguém, muito pelo contrário, que cada uma daquelas pessoas trazia consigo um sofrimento crônico e aniquilador, assim como ela, passou finalmente a compartilhar pequenos fragmentos de sua história. Quando Fábio percebeu que o grupo estava um pouco mais fortalecido, através dos laços afetivos que começavam a se desenvolver, passou a assinalar as discrepâncias que havia entre o que as pessoas pensavam de si e o que os outros pensavam delas, procurando abordar a tendência que todos tinham de criar um mundo extremamente subjetivo, que muitas das vezes não correspondia à realidade dos fatos, e que acabava por fazê-los sofrer. No momento seguinte, o grupo foi estimulado a colocar toda a raiva e angústia para fora.
Para isso, o psicólogo utilizou diversas técnicas, como os desenhos, as dramatizações com texto, música e dança, jogos de sensibilização, fantasia, imaginação e etc. Passado mais alguns meses, seus integrantes começaram a dar sinal da aceitação da existência dos problemas. Entretanto, ainda se mostraram muito resistentes a seguir algumas condições para que o tratamento tivesse êxito. Restrição de alguns comportamentos, assumir determinados compromissos, colaboração e compaixão para consigo e para com os outros. Agora o grupo encontrava-se numa fase em que estava acontecendo uma verdadeira interiorização, em busca de recursos emocionais para, inicialmente, colaborar uns com os outros e, posteriormente, poder melhorar o conduzir do tratamento de suas próprias feridas. Uma nova mentalidade e, consequentemente, uma nova rotina de vida iriam se instalar. Sentimentos positivos e de autoestima deveriam ser cada vez mais fortalecidos na mesma proporção que os estereótipos construídos pela sociedade e pela cultura deveriam ser enfraquecidos. Eles necessitavam deixar de alienar-se de si próprios, adquirindo maior consciência de suas características e potencialidades, abandonando os padrões impostos e os substituindo por outros que se contrapunham a eles, nunca se esquecendo de seus valores, que seriam aqueles que os alimentariam verdadeiramente e que trariam alegria para suas almas, e não os que as enfraqueciam e só traziam dor. O trabalho assistencial que o grupo espírita realizava na comunidade carente crescia aceleradamente, dada a seriedade e o comprometimento com que aquelas pessoas conduziam suas atividades. O grupo infantil de dança de Luísa, que no princípio contava com apenas 8 crianças, agora deveria abarcar uma demanda de 30 crianças. Para não deixar de atendê-las, Luísa pediu a colaboração de Ana, pois ela possuía uma flexibilidade em seus horários de trabalho. No início, Ana resistiu. Alegou que não tinha muito jeito para a dança. Nas aulas vocês mesmas me disseram que eu só sei rebolar. Mas você gosta ou não de dançar? Claro que gosto. Apenas queria ter mais jeito para a coisa, ter o dom de dançar bem. Então encare as aulas que dará daqui para frente para as crianças como um treino. Treino? Sim, lembra-se daquela reunião espírita em que estudamos que na realidade ninguém ganha o dom de presente, e sim o desenvolve com muita determinação e trabalho? Então, você não acha que dança bem porque tem um dom? Claro que não, com certeza adquiri essa habilidade depois de exercitar durante muito tempo, e isso ocorre em outra vida. Ao reencarnarmos, esquecemos as outras vidas que tivemos, mas preservamos as habilidades adquiridas. Você não se lembra daquele menino que vimos na televisão, que aos 5 anos de idade já tocava piano magistralmente sem ter frequentado nenhum conservatório nesta vida? Lembro, pensei que fosse um dom conferido por Deus. Deus é um Pai amoroso, que sempre está nos ajudando, mas não é necessário que Ele nos dê o dom gratuitamente, pois nos dotou de um potencial infinito, que nos possibilita aprendermos tudo o que quisermos, e é isso que Ele deseja, que descobramos que somos capazes. Então, se eu quiser verdadeiramente e me dedicar bastante, poderei me tornar uma boa dançarina? Tenho certeza que disso. Está bem, convenceu-me. Pode contar comigo para as aulas de dança. Obrigada, amiga. Quem deve agradecer sou eu. Obrigada. E as duas amigas selaram aquele compromisso que estavam assumindo juntas com um abraço. Na semana seguinte, Ana já assumia sua turma de dança e parecia bastante empenhada em dar o melhor de si naquele novo empreendimento. O que ela não lembrava é que este trabalho constituía numa missão previamente acertada antes de seu atual reencarne, e que dele dependia a libertação de muitos de seus entraves espirituais. Todas as semanas, o Centro Espírita também contava com sessões de desobsessão. Apesar de Ana nunca aceitar o convite das amigas para comparecer, elas nunca deixaram de convidá-la. Ana, você não gostaria de conhecer o trabalho de socorro espiritual? Ele é benéfico para todos os que lá se encontram. Convidou-a Luísa com delicadeza. Não sei, você sabe que tenho medo de espíritos. Já é um sacrifício comparecer na reunião de estudos do Evangelho? Está bem, não pense que estou querendo pressioná-la. Apenas gosto de sua companhia, por isso sempre a convido. Pensando bem, está bem, irei com você. Afinal, quem consegue resistir a esse seu jeitinho meigo de pedir as coisas? Ana atribuiu sua decisão ao carinho com que a amiga a convidava, mas na verdade ela já estava sendo beneficiada pelo trabalho que estava realizando com as crianças, pois ele estava abrindo novos horizontes espirituais para os raios de luz revitalizantes dos quais tanto carecia. Quando as garotas chegaram, o ambiente do centro já estava preparado para o início da sessão. Estavam presentes o dirigente,
médiuns passistas e de sustentação fluídica, médiuns videntes e psicofônicos. Luísa foi convidada a sentar-se à mesa, ao lado dos demais médiuns. Há alguns meses desenvolvia psicografia e já havia recebido muitas mensagens em formas de poemas. Leopoldo, observando que Ana ficava apreensiva com o distanciamento da amiga, aproximou-se dela e garantiu-lhe que não sairia do seu lado. Então o dirigente deu início à sessão. Foi lida breve passagem do Evangelho com o objetivo de tornar o clima da reunião mais elevado e, portanto, mais propício ao trabalho de desobsessão. Em seguida foi feita a prece. E o dirigente lembrou aos médiuns que deveriam limitar-se a receber mensagens referentes aos atendimentos. Foram feitas vibrações em favor dos obsidiados e seus obsessores. Em seguida, um dos que ali estavam foi convidado a aproximar-se de um dos médiuns de incorporação que, em poucos minutos, demonstrou estar sob a influência de um espírito sofredor. O espírito desesperado dizia: "Quem me trouxe aqui? O que eu estou fazendo aqui?" Os doutrinadores, acompanhados dos médiuns passistas, aproximaram-se dele e disseram carinhosamente: "Seja bem-vindo, meu irmão, a essa casa de caridade." "Por que me trouxeram aqui? Eu não queria vir." "Olhe bem à sua volta e você poderá observar que está numa casa de oração. Gostaríamos de colaborar com você, sermos amigos." "Eu não quero amizade de ninguém," gritou o espírito ainda muito exaltado. "Da última vez que pensei ter um amigo, olha no que deu." E apontando para o homem ao qual obsedava: "Fui traído." "Tudo isso já passou. Olhe para frente e veja quantas oportunidades nosso pai está lhe oferecendo." "Já passou coisíssima nenhuma. Nasci pobre. Quando ainda era adolescente, comecei a procurar emprego para ajudar lá em casa. Mas não consegui. Para não passar fome, precisei roubar. E esse aí que pensei que fosse meu comparsa, na realidade era um traíra. Por causa dele, fiquei anos e anos amargando numa cela, até que a doença veio e me levou daquela para uma melhor. O que eu não sabia é que depois iria ficar assim, sem rumo, na sarjeta. Mas agora eu o encontrei e vou fazê-lo pagar pela traição." Acalme-se e tenha fé. A justiça divina é uma realidade e é ela quem deve atuar reparando e reequilibrando o que for necessário. Nós precisamos ter humildade e fé na infinita sabedoria de Deus. Para você é fácil falar porque você não está aqui onde estou. Você não foi jogado na cadeia porque o seu melhor amigo que lhe jurou fidelidade o traiu covardemente. Todos nós cometemos nossas falhas, encarnados e desencarnados. Porém, para que possamos voltar a trilhar pelo caminho da nossa evolução espiritual, é necessário que esquecemos todas as injúrias e prossigamos no caminho do bem. O que está feito, não tem perdão. Se Deus não condena e sempre perdoa, devemos agir à semelhança dele, que assim nos ensinou a caminhar. Olhe ao seu redor, existem alguns irmãos que estão aguardando a sua decisão para podê-lo conduzir para um lugar melhor, mais iluminado. "Eu não sei não, vou ficar mais um pouco por aqui." "A escolha é sua." Depois, sem dizer mais nada, retirou-se. Os passistas imediatamente se posicionaram ao redor do médium para oferecer a necessária recarga energética para a recomposição de seus fluidos vitais. Diante daquele caso, Ana começou a imaginar se também não poderia estar sendo alvo de obsessores. Então, respirando fundo, tentando criar coragem, pediu a Leopoldo: "Você poderia me acompanhar até a mesa? Eu gostaria de fazer uma consulta com um dos médiuns." Leopoldo, quase sem poder acreditar, pegou-a imediatamente pela mão e a conduziu até a dirigente, pedindo permissão para aquele atendimento de última hora. Ana mal se aproximou do médium e este imediatamente incorporou um espírito que parecia ser de um homem forte e altivo, pela postura corporal que impunha ao seu receptor. Assim que chegou, foi logo dizendo aos berros: "Mas você é muito audaciosa mesmo. O que pretende com isso? Intimidar-me? Pois saiba que eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Está ouvindo?" E não parava de falar um só minuto. "Sua sem vergonha, não pense que você está livre. Você não vai ser feliz com ninguém. Ouviu bem? Ninguém." Ana estava assustadíssima, apertava a mão de Leopoldo com muita força, e suas unhas pareciam querer penetrar-lhe a pele. Ele a amparava em seus braços como a lhe dizer: "Fique calma, que você está segura." E o espírito continuava: "Não quero que você venha mais aqui, está ouvindo? Isto é uma ordem. Não esqueça que ainda sou seu pai e você me deve obediência. Da outra vez, quando foi amante, você acabou com a minha vida, humilhou-me perante meus amigos e familiares, perante toda a sociedade. Depois que conseguiu extrair tudo o que queria, meu dinheiro e minha vitalidade, abandonou-me enfermo e na miséria, mas agora sou eu quem vai acabar com você."
Todos os que ali se encontravam começaram a orar, procurando por intermédio da oração falar aquele coração tão endurecido e envenenado de ódio. Sem mais dizer, ele se foi, sem dar oportunidade ao diálogo esclarecedor. Ana ficou atônita, não sabia o que pensar sobre aquilo. Lançou um olhar interrogativo para Leopoldo, que lhe sussurrou que mais tarde conversariam sobre o sucedido. Naquela noite ainda puderam atender a mais 3 casos. Luísa havia recebido uma comunicação em forma de poema e a leu para o grupo. Dizia o seguinte: violência. Se alguém com amor fez o homem, fez também a chuva o vento. Fez o sol, que era para aquecê-lo. Fez a flor, que era para animá-lo. Não criou nenhum ser violento. Mas os tempos se foram passando. Ignoramos este sentimento. Muitas lutas se foram travando. Irmãos foram se matando, tornando a vida um tormento. Hoje as pessoas são pobres, seja de alma ou cultura. Vêm de cidades distantes, na ilusão de que nas cidades grandes consigam grande fortuna. Passados ali alguns meses, alguns anos, pouco mais, a miséria os vai envolvendo, pouco a pouco não esquecendo o sentido da palavra paz. Paz que não se encontra nos asilos, escolas, hospitais, na balada tão sacra de um sino, na honra que entoa um hino, no eco da palavra paz. Assim, arrasados presentem em tudo um triste final, precisam de algo bem forte, nem que seja a própria morte, que lhes amenize este mal. Violência nos corpos dos homens, violência dos homens nas mentes, disfarçada nas casas mais belas, é evidente em nossas favelas, onde habitam jovens delinquentes. Sei que julgo e também sou julgado pela lei que o egoísmo criou, mas conservo no peito a lembrança de ter sido uma ingênua criança, que a esta vida um dia amou. Quero ver muito além desta venda, que me segue e não sei o que faço. Quero alguém que me ajude a ser gente, que me apoie pura e simplesmente, que alivie o temor do meu passo. E me perco no vento, na chuva, e me espanto com o sol que ainda aquece. Alguém insiste em dizer que me ama. Ouça bem, agora ele me chama, vem comigo, e faz uma prece. Autor desconhecido. Quando Luísa terminou de ler, algumas pessoas estavam com os olhos marejados. Perguntavam-se quem teria nos enviado este belo poema. Luísa apenas pensava: para os mais elevados mensageiros de Deus, não importa a forma, e sim o conteúdo. Quando as luzes foram acesas, Leopoldo perguntou a Ana se poderia levá-la para casa, para conversar um pouco sobre aquela reunião. Ela concordou imediatamente, pois estava bastante assustada. Ao chegarem, ela o convidou a entrar para que tomasse um chá calmante enquanto conversavam. Aquele espírito me odeia, desabafou ela. Por que será? Não sabemos, mas o mais importante é vibrarmos através de constante oração, energias positivas em sua direção. Ele nem deixou ninguém falar, logo foi embora. Não é raro isto acontecer. Alguns espíritos encontram-se envoltos em ódio compulsivo que os aprisiona num determinado momento do tempo e no espaço, devido ao seu nível rebaixado de consciência. Falam sem parar e não conseguem perceber nada do que se passa ao seu redor. Ficam cegos e surdos. Porém, a providência divina, em seu amor infinito, não abandona esses filhos, conduzindo também a eles para as casas de oração, onde têm oportunidade de se manifestar e receber gradativamente o tratamento necessário à sua reabilitação. Gostaria de poder me livrar dele, disse aflita. Será mais salutar colaborar com ele, não simplesmente se livrar dele. Colaborar com ele? Sim, orando e desejando-lhe sinceramente coisas boas. Mas se ele me faz mal, como conseguirei desejar-lhe o bem? Realmente não consiste em tarefa fácil, mas se considerar que, muito provavelmente, se ele a odeia não é gratuitamente, poderá conscientizar-se da participação que teve nessa história toda, e com muita humildade e amor rogar ao nosso Pai que oriente ele e você no caminho da dissolução do ódio e reintegração do amor. Tentarei. Não quero mais sofrer nem causar sofrimento a mais ninguém. Se é o que deseja, não tenho dúvidas de que conseguirá. Ana começava a entender que para todas as suas atitudes haveria uma consequência. Esta consciência iria ampliar o seu senso de responsabilidade, fazendo com que passasse a agir menos impulsivamente, estimulando-a a meditar.